aprendendo. Hoje vai ser uma profetisa, né? A gente falou, prega sobre uma mulher. Tem poucas profetas na Bíblia, né? Mas temos a Débora, que a Débora tem um testemunho poderoso. Não era fraca não, a Débora. Então, nós vamos aprender com ela. E eu vou escrevendo a mensagem, a gente vai lendo o texto. Esse texto está lá no livro de Juízes, capítulo 4 e 5, que conta a história de Débora. E a gente vai lendo e vai tirando os princípios que Deus quer trazer à nossa vida. E quando for fechando a mensagem, no final, a gente pega e escreve o título. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, que título, né? Que tema. Pode passar o título lá. Coragem para obedecer. Daí eu fiquei pensando, eu falando sobre coragem. Eu naturalmente, por natureza, eu sou uma pessoa medrosa, né? E daí eu pensei, que texto, hein, para falar em primeiro lugar comigo. Mas, por mais que por natureza eu sou uma pessoa, né, medrosa, eu sou corajosa por obediência a Deus, né? Então eu decido obedecer para me tornar essa pessoa corajosa a cada dia. E Deus vai me moldando. Então essa história nos ajuda a nos identificarmos muito, ou com Débora, ou com Baraque, como nós vamos ver aqui, ou com Jael, que são as personagens que mais aparecem nesse texto. Então, nós vamos ler um trecho. O trecho mesmo da onde a história se passa está no capítulo 4 e 5 de Juízes, mas nós vamos ler os primeiros versículos para nos situarmos e o restante eu vou contando no decorrer da palavra. Você pode acompanhar ali na tela ou na sua Bíblia. Lá está escrito assim: depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Naquela época, Débora, profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que julgasse as questões entre eles. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens em Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei. Débora respondeu: está bem, irei com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por esse texto. Nós vamos tirar hoje à noite 3 princípios desse trecho da história de Débora. E você pode preencher o primeiro ponto, que diz assim: quem ouve a Deus tem a marca da coragem. Quem ouve a Deus tem a marca da coragem. Então, para a gente explorar esse texto, é bem importante, bem interessante que a gente observe alguns detalhes que são trazidos nesses textos bíblicos. Primeiro, para a gente falar um pouquinho sobre quem era Débora. Débora, ali o texto fala que ela era profetisa. Então, Débora era alguém chamada por Deus para levar a palavra de Deus ao povo. Então, Débora, ela não liderava o povo por iniciativa própria. Deus a separou para ser profetisa. Ela ouvia a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, e falava ao povo. Mas ela também era juíza, não só profetisa. Então, naquela época, por isso é o nome do livro Juízes, né? Porque nessa época, Israel ainda não era governado por reis, era governado por juízes. Juízes eram aqueles homens ou mulheres que Deus instituía sobre o povo, onde o povo ia consultar para poder ele advogar as questões, né? Questões de terra, questões de discórdia entre o povo, ou saber qual é a vontade do Senhor. Lá ia o povo atrás dos juízes. Então, Débora, ela era uma juíza naquele período e também uma profetisa. E a Bíblia conta que ela sentava debaixo da palmeira de Débora. Ela já tinha um ponto reconhecido, a palmeira de Débora. Era bem comum, né, na região as palmeiras, então ela tinha o lugar certinho entre Ramá e Betel, que ficava bom para o povo se deslocar, meio caminho, né? E ali ela sentava e aguardava o povo vir para que ela julgasse as questões.
Então, Débora julgar embaixo de uma palmeira, a Bíblia não explica por que ela escolheu esse lugar, mas quando a gente vai para a tradição judaica, a gente entende que eles tinham um princípio que as coisas deveriam sempre se acontecer em um local aberto, para que houvesse transparência, equidade, para evitar uma aparência de injustiça, para preservar a reputação de Débora. Então, ela sempre estava num lugar bem visível para ela poder exercer, então, a sua função diante do povo. E a Bíblia traz aqui que Débora era mulher de Lapidote. Então, essa expressão geralmente é entendida como que Débora era a esposa de Lapidote. Por mais que eu acho um pouco estranho, por conta que só fala Lapidote, não fala de qual tribo, não fala de qual cidade, nada, né? Só fala somente esse nome, né? Então, essa é a interpretação mais aceita, tanto que em algumas traduções é falada a esposa, em outras traduções a mulher de Lapidote. Mas também existem alguns estudiosos que vão numa outra vertente, que dizem que o significado da palavra lapidote em hebraico significa tocha, lâmpada ou chamas. E eles observam que o termo também teria possibilidade, não é definitivo isso, porque não está escrito ali no literal, mas tem a possibilidade de ser traduzido como mulher de tochas ou mulher que flameja. Então, Débora poderia ter, quando fala mulher de Lapidote, poderia ser essa referência a uma mulher de tochas, uma mulher flamejante. Então, quando a gente entende essa questão, também fica interessante, porque combina muito com a característica de quem Débora era. E esse significado de tocha pode servir como uma bela aplicação, porque a tocha, ela ilumina, ela ajuda a orientar, né? Ela ajuda a dirigir onde há escuridão, e assim era Débora, usada por Deus diante do povo para trazer a direção do Senhor para Israel. E quando a gente vai por essa linha de pensamento, né? A gente pode comparar o significado do nome dela com o significado do nome de Baraque, que é o que surge nesse trecho. Então, Débora está lá e Deus dá uma palavra para ela chamar Baraque, que Baraque, como comandante de Israel, deveria ir à guerra, que Deus ia livrar o povo dos seus inimigos. Então, vem esse personagem, vem Baraque aqui, e é trazido o nome dele também. E a gente poderia fazer uma comparação, uma alegoria junto com o nome de Débora. É importante a gente entender que isso não é uma interpretação no sentido original, mas uma alegoria, uma figura, uma ilustração que ajuda a elucidar e trazer mais sentido a uma verdade espiritual, né? Então, Baraque, ele significa relâmpago, raio. É uma luz forte que vem num momento impactante e passa. Né? Se nós fôssemos comparar, então, o relâmpago como aquele que impressiona, que rasga o céu com intensidade, que dura apenas uns instantes, e já pensando em comparação com a tocha, que é o significado do nome lá, que pode ser referência ao esposo de Débora ou a ela mesma, que significa tocha, né? Poderia significar algo que ilumina, que traz o caminho. Então, se a gente comparasse esses dois, nós poderíamos dizer que Baraque foi um homem de batalha no momento decisivo e oportuno. Ele veio como um raio, né? Veio com intensidade para resolver uma situação. Já Débora, por outro lado, como uma tocha, como uma luz acesa em Israel por muitos anos, lá debaixo daquela palmeira, julgando o povo, cuidando do povo, ela estava então com um fogo que não se apagava, que constantemente estava em ação, trabalhando no povo, né? Então, antes de haver um relâmpago no campo de batalha, já existia uma tocha acesa guiando uma nação. Já existia uma direção. Né? Lembramos que Baraque veio para um momento decisivo, mas Débora já estava lá, conduzindo o povo de maneira que eles pudessem se inclinar ao Senhor. Então, há pessoas que Deus usa como um relâmpago em um momento específico na geração, mas sempre é importante que Deus também tenha pessoas como tocha, que iluminam diariamente, que permanecem firmes em tempos difíceis, que orientam, que discipulam, que mantêm a chama acesa em momentos de escuridão e dificuldade. Então, o reino de Deus precisa dos dois. Tanto o relâmpago, que tem que aparecer em momentos certeiros, mas ele só vai produzir frutos duradouros se existir uma tocha por trás que está constantemente ali guiando, orientando e trazendo luz sobre o povo. Então, é uma ilustração bem legal com os nomes, um comparativo que casa muito com a situação que eles estavam vivendo ali. E quando a gente vai ver ali a situação que Débora e Baraque estavam vivendo, havia muito desencorajamento no povo. Como a gente leu um texto ali, há 20 anos eles estavam refém dos seus inimigos, e eram inimigos muito fortes, eles possuíam 900 carros de ferro, né? Então eles tinham um poder militar muito forte para a época, eles eram um povo muito forte, difícil de ser derrubado e combatido por Israel. E a gente lembra no texto ali que o Senhor permitiu isso, o Senhor permitiu que o inimigo de Israel se levantasse contra ele, contra o povo dele, porque o povo não estava voltado para Deus, né? Então, nesse momento de desencorajamento, de medo, de incertezas, a gente vê que
tanto o povo como a situação ao redor era uma situação sem esperança, né? Então, Débora está no meio de toda essa situação. As pessoas tinham medo de viajar porque as ruas estavam tomadas pelos inimigos, então eles não tinham para onde sair. Alguns abandonavam suas casas por causa da violência e da insegurança. Tinha toda essa questão militar, a questão espiritual, que o povo já estava adorando outros deuses, né? Então havia uma confusão. E foi justamente nesse cenário de desânimo, de derrota, que Deus levantou Débora com uma palavra bem específica de vitória. Então a gente percebe aqui em Débora que ela não profetizou quando ela estava num momento bom, num momento que todo mundo estava animado, esperançoso para viver as coisas de Deus, animado, estava empolgado, com esperança, não. Débora vem num momento de medo, de desânimo. E o que é importante a gente observar aqui em Débora? Que Débora não se deixou abater pelas situações. Débora ela estava no meio das circunstâncias, mas ela não estava rendida às circunstâncias. Por mais que o coração do povo estava temeroso, estava se acovardando, estava sem esperança, Débora não estava assim. Porque Débora tinha um relacionamento com Deus, ela ouvia a voz do Senhor. Ela só estava esperando uma palavra de Deus para agir no tempo certo. Em momento algum se mostra Débora desanimada. Então Deus deu a palavra a Débora a partir do momento que o povo clamou a ele. A gente vê no texto que a gente leu que o povo, então, depois de tanto sofrimento, clama ao Senhor. E isso é interessante, como Deus usa, mais uma vez a gente já fala sobre isso há mais tempo, que Deus usa muitas vezes o sofrimento como uma forma pedagógica em nossa vida para nos voltar para Ele. Deus não tem prazer em nos ver sofrer, mas muitas vezes é como a gente fala para os nossos filhos, né? Ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. É através do sofrimento que o povo se voltava para Deus e dizia: Deus, por favor, nos ajuda nessa situação, nós precisamos da tua libertação. Então, naquela situação lá, o desencorajamento fazia que as pessoas só enxergassem os problemas, as dificuldades. Mas a profecia que estava vindo a partir da vida de Débora fazia as pessoas enxergarem o poder de Deus que poderia trazer vitória para eles. Então, Débora vivia a mesma realidade do seu povo, mas não permitiu que a condição da nação determinasse a condição do seu coração. Quantas vezes nós estamos em situações desencorajadoras, que nos faltam esperança, a gente vê que tudo à nossa volta, quem sabe, está ali numa situação que está desmoronando, confusa. E nesses momentos nós devemos nos perguntar: como está o meu coração? Meu coração está rendido a essas circunstâncias ou o meu coração permanece em Deus com essa esperança? Débora estava assim. A coragem de Débora não foi apagada pelas circunstâncias, ela permaneceu. Ela vivia a mesma pressão do povo de Israel, mas não permitiu que o medo fosse maior que a voz de Deus. Porque o medo tem esse potencial de nos fazer surdos para a voz do Senhor. Quando nós estamos com medo, tremendo, na dúvida, na angústia, nós não conseguimos ouvir a Deus. Se Débora tivesse rendido a essa circunstância, ela não conseguiria ouvir a Deus. Deus precisava encontrar um coração que tinha coragem, que estava disponível para que ele pudesse falar e usar essa vida. Então, a fé de Débora não dependia do entusiasmo das pessoas, mas da fidelidade que ela tinha em Deus. Quando Baraque demonstrou insegurança, que ela chama Baraque e diz: Deus mandou você separar 10.000 soldados, você vai atacar e Deus vai te dar a vitória. Então ela chega para Baraque, mas Baraque recebe aquela palavra com insegurança. Ele não disse que ele não ia, mas ele disse que ele ia só se ela fosse junto, né? É uma coragem meio parcial. Ele não disse não, mas também não disse sim sem condições. Então ele chega e pede: Débora, se você for junto comigo, então eu vou. Era comum na época de tempos de guerra levar a questão de um sacerdote, o levita, para estar perto lá na guerra, né, pela questão espiritual. Mas ali Débora fala bem certinho no texto, por causa de como você, na sua situação, falando, porque você está com medo, eu vou com você, mas porque você está com medo, não vai ser você que vai ter a honra dessa vitória, vai ser na mão de uma mulher que Deus vai entregar o inimigo. Então ele foi, mas foi com condições, né? Então Débora nos ensina que a coragem não é esperar o cenário ideal, é você estar firme naquilo que Deus colocou. Coragem é agir quando Deus fala, mesmo que o ambiente esteja tomado pelo medo. Então quem vive pela palavra de Deus não espera a fé aparecer nas circunstâncias, mas leva a fé para transformar as circunstâncias. É isso que a Débora fez. Então a Bíblia continua contando mais a sequência da história, que Deus dá a vitória ao seu povo, né? A Bíblia fala que Deus mesmo que estimula os inimigos a irem contra Israel, provoca eles vão com seus 900 carros de guerra. E a Bíblia não fala exatamente como aconteceu, mas no cântico de vitória de Débora, a gente entende mais ou menos qual foi o cenário.
Então, eles estavam com seus 900 carros de guerra lá, de ferro, potentes, última geração em aparato militar. Não tinha para ninguém. O que eram 10 mil soldados para aqueles carros de guerra, aquela potência? Mas a Bíblia diz que Deus manda um chuvão. E aquilo atola tudo. Tipo esses dias que nós estamos aqui em Panambi, pura chuva, não está fácil. Manda um chuvão do nada. Hoje de manhã, né, eu fico imaginando Deus mandando um torrão de água. Eles imaginavam tudo, menos eles atolar aqueles carros. E a Bíblia diz que até o comandante desce do carro e tem que fugir a pé. Que vergonha, né? Quanto investimento, ficou tudo na lama. Como Deus faz as coisas. Aí te vê às vezes a situação, meu Deus, é impossível. Eles são muito fortes, eles têm isso, eles têm aquilo. E Deus, olha, Deus dá risada da situação. Porque Ele sabe como destronar qualquer orgulhoso. É como Ele pode derrubar qualquer inimigo seu. Nada é palha diante do poder de Deus. Mas o povo, ele estava focando nos 900 carros de ferro. Nós não fazemos assim muitas vezes? Focamos na potência dos problemas, no tamanho da dificuldade. E Deus não está olhando dessa forma. Para Deus basta mandar uma chuva e atola tudo e já eras. É muito simples para Deus. Esse é o poder do nosso Deus. E o ponto 2, quando a obediência supera o medo, a vitória. Então, quando Débora transmitiu, antes ainda da vitória, Débora transmitiu a ordem de Deus, Baraque não respondeu com a coragem que nós esperávamos, quem sabe, de um comandante. Sim, Deus deu a palavra, vamos lá. A gente espera isso quando a gente vê na Bíblia, né? Quem sabe a resposta de Baraque é a mesma que a maioria de nós em situações assim. Deus dá uma palavra e a gente fica, eu creio, mas eu estou com medo. Você vai comigo? Você vai comigo, eu não quero ir sozinha. A gente esperava, quem sabe, que Baraque fosse como comandante mais corajoso. Então, esse pedido de Baraque revela que ele ainda lutava com medo e segurança. A coragem dele não era uma coragem firme e sólida, não era uma fé já amadurecida. Mas o interessante dessa história é que Baraque não recusou o chamado de Deus. Ele não fugiu, ele não disse que era difícil demais, ele não disse que não ia. Ele disse que ele ia, mas com companhia. Então, ele hesitou, mas não desobedeceu. A fé dele ainda era pequena, porém suficiente para ele dar o passo que Deus tinha pedido. Então, Débora aceita acompanhá-lo, mas deixa bem claro que por causa da hesitação dele, a honra de derrotar Cícera seria dada a uma mulher. Que, naquela época, era muito importante. Quem derrubava o inimigo, né, o comandante, recebia essa honra. Se te lembrar lá da história de Saul e Davi, lembra quando Davi derrubou Golias? Daí tinha... Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Sempre a pessoa que derrotava o inimigo final, né, era o que levava a principal honra. Tanto que se o comandante ou o rei daquele povo era morto na guerra, a guerra acabava naquela situação, porque representava a derrota do povo. Então ela já garantiu que a vitória ia acontecer, mas sem a honra para Baraque. Então essa história nos ensina que Deus, ele não procura pessoas sem medo. Nós vamos ver ali que Baraque foi chamado com medo, mas ele procura pessoas que escolhem obedecer apesar do medo. Então Baraque teve medo, mas marchou para a batalha. A coragem não é a ausência de medo, a coragem é colocar a confiança em Deus acima dos próprios sentimentos. Então a gente vê, por exemplo, se a gente for navegar um pouquinho pela palavra de Deus, a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. Como é que a gente resolve essa situação aqui? Né? Que ele tinha medo, mas foi aceito, mas a Bíblia fala que o covarde não herdará o reino dos céus. Então a gente precisa compreender um pouquinho a diferença entre um medroso e um covarde. Medroso é aquele que sente medo, covarde é o que se entrega ao medo, é o que está rendido. Então lá em Apocalipse 21:8 diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Deus não tem dó de covarde. Quantas a gente olha as pessoas covardes e fica com dó delas? Deus não tem. Porque para Deus é inadmissível uma pessoa covarde se Ele está falando que Ele vai capacitar e vai fazer tudo por nós. Então os covardes, a Bíblia diz, eu falei, não herdarão o reino dos céus, mas a Bíblia diz aqui que vão para o lago do enxofre. Foi mais, né? Dura, a gente tenta dar, é a mesma coisa, né? Não vai para o céu, mas aqui diz literalmente, vai para o inferno, né? A palavra de Deus diz para o lago do enxofre, que arde. Então, olha, o covarde está na lista dos abomináveis, junto com os assassinos, com os impuros, com os feiticeiros.
Olha que indignante isso. Deus não aceita covardia. Então, o medo é uma reação comum da raça humana, né? Numa situação difícil, a gente tem o medo. O medo até muitas vezes pode ser protetivo. Mas a gente vê na Bíblia, grandes homens e mulheres de Deus sentiram medo. A questão principal é que não é um problema sentir medo. O problema é quando o medo ocupa um lugar de decisões em nossa vida. Daí vira o covarde. Aquele que permite que o medo dite as suas decisões e as suas ações. Quando o medo dirige a sua vida. Agora, a pessoa que está com medo, medroso, mas decide obedecer igual a Deus e vai com medo mesmo, como a gente fala, essa pessoa é uma pessoa que está caminhando em direção à fé, ela está amadurecendo. Então, o problema não é sentir medo, o problema é se render a Ele. A grande pergunta não é, você sente medo? A pergunta é, o medo vai impedir você de obedecer a Deus? Que ponto está esse teu medo? Diante das coisas do Senhor, do que Deus pede da palavra dEle, dos compromissos que você tem que fazer, dos pecados que tem que abandonar, das confissões que tem que ser feitas. O teu medo te impede até que ponto? É um medo que faz você nem querer pensar no assunto, fugir das pessoas que você tem que tratar isso. Esse é um medo que está caminhando então para a covardia, e Deus reprova. A fé não elimina todos os sentimentos de insegurança, mas nos dá coragem para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Então, quando a gente está com medo, a gente não desiste, a gente não abandona o barco, a gente pede reforço igual o Baraque. Ele não ia ser honrado, mas ele ia ter vitória. Então, é aquele meio a meio, sabe? Quando a Bíblia fala que isso é outro comparativo, nada a ver com aqui, tá? Mas a Bíblia fala que nossas obras vão ser julgadas quando for para o céu. Então, nós vamos ter um julgamento também. Não é sobre ir para o céu ou o inferno, mas nossas obras serão julgadas. Daí a Bíblia diz lá sobre as pessoas que eram de Deus e foram para o céu, né? Tudo certo, estão salvos. Mas fizeram as suas obras na terra de um jeito assim meio duvidoso. A Bíblia diz que não usaram ouro, não usaram o melhor, usaram madeira, palha. E daí a Bíblia diz que as nossas obras vão passar pelo fogo. E daí Deus diz ali que essas pessoas vão ser aprovadas como se fosse assim, ó. Vão sair, como é que diz, chamuscada, mas vão passar. Né? Vão sair com o cheirinho da fumaça ali, foi provado, mas passou. Ainda passou. Então, quando a gente pensa em Baraque, ele não é aquele ideal do que nós devemos ser como pessoas corajosas. Mas também ele é aquele que está no meio do caminho, ele está andando, está caminhando, né? Então a gente observa isso. E a situação de Baraque me lembra muito daquela situação que acontece lá em Marcos 9:24, quando um pai levou seu filho endemoniado para Jesus curar. E daí Jesus diz para ele, nada é impossível para quem crê, para quem tem fé. E ele imediatamente fala, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele identificou que dentro dele existia, não tinha fé ainda suficiente, mas ele queria avançar. Ele queria acreditar, ele queria mais. Então a resposta do pai revela uma oração muito sincera. Eu creio, mas ainda preciso que o Senhor fortaleça mais ainda a minha fé. Eu não quero parar aqui, eu não estou satisfeito com esse meu nível de fé. Eu não estou satisfeito com esse meu nível de coragem, eu quero ir mais. Então aquele pai não disse eu tenho uma fé perfeita, ele disse eu creio, mas preciso de ajuda. Jesus atendeu o desejo daquele homem, né? O filho dele foi curado. E Baraque se parece com esse homem em um aspecto. Ele não era alguém sem fé, mas alguém cuja fé ainda precisava ser fortalecida. Deus trabalha com pessoas que têm uma fé em crescimento e nós podemos pedir para que o Senhor aumente a medida da nossa fé. O que a gente não pode é fugir. O que a gente não pode fazer é evitar as situações que exigem coragem, exigem fé de nós. A Bíblia não escondeu a insegurança de Baraque, mas também não permitiu que ele fosse lembrado por somente a sua insegurança. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, lá em Hebreus 11, onde tem aquela galeria dos heróis da fé, que é a coisa mais linda, inspiradora. Se você está em algum momento de desânimo, vai lá e lê Hebreus 11. Começa a ler os heróis da fé. A Bíblia fala que esses homens, o mundo não era digno desses homens e essas mulheres, porque eles viveram para Deus. E lá no meio dessa lista está Baraque, como um homem de fé. Então, o fato dele ter obedecido, mesmo com medo, fez ele ser aprovado diante de Deus. Ele foi. A Bíblia mesmo, então, lembra dele como um herói da fé. Olha que interessante. Ele foi aprovado por ter obedecido, por ter agido. Então, quando nós andamos assim, nós andamos em direção a uma coragem que cresce. E diante dessa questão, quando nós vemos a vida de Baraque, nós podemos afirmar que é melhor um medroso obediente do que um corajoso rebelde. É melhor um medroso obediente do que um corajoso rebelde.
Porque o rebelde, ele também tem coragem. Rebelde é quem? É quem decide não fazer a vontade de Deus. Ai, não gosto de ser chamado de rebelde. Não faz a vontade de Deus, é assim que a Bíblia chama. Não a gente, não os teus amigos, a Bíblia. A Bíblia define rebelde quem não obedece. É que hoje nós estamos tão acostumados a usar palavras bonitas para o pecado que a gente se ofende às vezes, mas é essa palavra, tá? Dicionário bíblico. Rebelde também tem coragem, ele tem coragem para desobedecer. Porque é muita coragem desobedecer, né? Quando nossos filhos desobedecem, eu penso, mas tu tem muita coragem de fazer isso aí, né? Porque não vou dizer que aquilo é pura covardia, também tem coragem. O rebelde muitas vezes tem coragem para fugir. Ele não tem coragem para assumir compromisso, para acertar os seus pecados, para consertar a sua vida, mas ele tem coragem para fugir, para dizer adeus, para largar tudo para trás. Então existe a coragem dos dois lados, você vai ter que decidir qual lado você vai aplicar ela. Então a gente pode usar a coragem ou para o bem ou para o mal. Existe esforço sempre, tudo vai nos custar. Nos custa permanecer e nos custa desistir, tudo tem um custo. Às vezes a ilusão que a gente tem é que desistir das coisas vai nos custar menos. Não vai, custa tudo na verdade, a longo prazo ainda mais. Então use sua força e sua energia para obedecer e vencer. Não tenha coragem para desistir, coragem para abandonar, para perder a fé. Seja então um medroso obediente, vai com medo mesmo. E peça para Deus igual aquele pai que pediu para Jesus, me ajude na minha falta de fé. Me ajuda a avançar. E o terceiro ponto, a honra é um presente dos corajosos. O texto vai seguir contando que lá no meio da guerra, quando os carros atolaram, que a gente imagina que atolou, porque diz que o Cícera desceu do seu carro. Ele foge em direção a uma tenda e ele encontra uma mulher chamada Jael. E ele pede que essa mulher esconda ele na sua tenda e a proteja. E Jael, vendo a oportunidade, estava diante dela um inimigo que há 20 anos está aterrorizando todo mundo. Claro, querido, pode entrar. Preparou a cama, ele pediu água, ela deu leite, deixou ele com a barriguinha bem cheia, igual a gente faz com criança, e ele dormiu. E a Bíblia diz que aquela mulher, é forte, mas está na Bíblia, pegou uma marreta e deu na cabeça dele. Foi bem assim que eu imagino a situação, deve ter sido uma cena terrível. A Bíblia fala que quebrou o crânio, então não era fraca ela também não. As mulheres estão em evidência que tu pensa assim, a mulher não vai conseguir ir para a guerra, não vai conseguir matar um comandante, matou. Né? Que coisa quando Deus faz um negócio, né? Não tem na fraqueza que Deus se faz forte. Então na mulher ele ficou poderoso, né? Usou toda aquela fraqueza dela e Jael foi lá com coragem, não perdeu a oportunidade. E ali se cumpriu a profecia que Débora deu para Baraque, que o comandante do exército foi morto por uma mulher. A honra não foi de Baraque. E assim Deus livrou o povo. E o capítulo 5 fala, então, que tanto Débora como Baraque cantam, fazem uma canção para Deus, louvando ao Senhor por sua libertação. E nessa canção eles cantam como a situação do povo estava e como Deus os salvou. E a Bíblia conta que por 40 anos houve paz na terra. Aquela atitude de coragem fez eles terem paz na terra por 40 anos. É interessante isso, né? Que a obediência corajosa gera um fruto de paz. Só que para ter paz tem que ter guerra antes. Antes da paz tem guerra, tem coragem, tem que ter enfrentamento. E medrosos não vencem guerras, covardes não vencem guerras, né? Então a gente tem que se aplicar para a coragem. Então ali Jael conclui o ato então da vitória. E quando ela estava ali sozinha com Cícero, ele apareceu ali pedindo para ser escondido. E ela podia ter pensado várias coisas. Ela podia ter pensado, vou esperar chegar alguém, vou pedir reforço, vou avisar que ele está aqui, ou não vou fazer nada porque eu sou mulher, sou fraca, não sou nem do exército, nem estou no meio da guerra agora. Ela podia ter agido dessa forma. Mas ela não deixou que o medo falasse mais alto do que a oportunidade que Deus havia colocado diante dela. Então, nesse ponto, a atitude de Jael contrasta com Baraque. Quando Deus chamou ele para liderar o exército, Baraque colocou condições, né? Mas Jael, sozinha, diante da oportunidade, não deu tempo de pedir nada para ninguém, ela só viu que ele estava ali. Eu sabia que era um inimigo. Ela agiu com coragem, não pediu garantias. Então, a diferença dos dois não está na fé, porque ambos foram usados por Deus, mas a diferença está na coragem incondicional, que é para onde Deus quer nos levar, nos fazer crescer numa coragem que é forte, que é crescente, né?
Então, nesse ponto que a gente fala que a honra é um presente dos corajosos que Deus dá, a honra a gente vê que é uma coisa importante para Deus. Em diversas passagens a gente vê que Deus ele afirma que Ele quer honrar as pessoas que são obedientes a Ele. Toda pessoa que obedece a Deus não deve obedecer esperando ser honrado. Mas a honra é um presente, é uma consequência da obediência. Por que Deus faz isso? Primeiro porque Deus é justo, Ele recompensa a fidelidade dos seus filhos. Então Deus sempre vai ver aqueles que são fiéis, Ele reconhece os sacrifícios da pessoa que é obediente, que é fiel. E a Bíblia fala em 1 Samuel 2,30, porque aos que me honram, honrarei. O Senhor tem prazer em honrar. Também porque a honra revela o caráter de Deus. Deus não honra as pessoas para satisfazer o ego delas, mas porque a honra faz parte da própria justiça de Deus, de quem Ele é. E isso nos leva também a refletir um pouquinho sobre essa questão. Como nós lidamos com a honra que devemos dar às outras pessoas? Nós temos que ser um reflexo do Senhor. Então, se o Senhor tem prazer em honrar as pessoas, como anda a nossa honra? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falar, eu não elogio porque não sou bajulador, né? Não vou honrar ninguém para não deixar a pessoa vaidosa. Vou poupar ela disso. Mas a Bíblia não nos ensina a negar a honra, ela nos ensina a rejeitar a bajulação. O que é a bajulação? É quando é uma coisa interesseira, um elogio falso, interesseiro, que é algo em troca, busca vantagem pessoal. A honra, ela é verdadeira e justa. Ela traz mérito sobre um caráter, um ato feito. E quando a gente se recusa a reconhecer a fidelidade, o serviço, o caráter das pessoas em nossa volta, isso pode revelar que o nosso coração, quem sabe, está orgulhoso, invejoso, com dificuldade de celebrar aquilo que Deus está fazendo. Deus não tem dificuldade de honrar os seus filhos, porque o caráter dele é justo. E nós, como filhos seus, não devemos ter dificuldade de honrar as pessoas também, porque é isso que os filhos de Deus fazem, eles honram. Então, honrar não é idolatrar pessoas, nem colocar pessoas acima de Deus. Honrar é reconhecer com gratidão aquilo que Deus realizou por meio de pessoas. Então, quem aprende a honrar demonstra esse caráter de humildade, de justiça, de saber reconhecer, tem um coração parecido com Deus. O diabo, a gente vê hoje, muito tentando roubar o princípio da honra, desmoralizando toda a honra como se fosse uma atitude de bajulação. A gente não pode perder a bênção que é honrar pessoas, porque Deus mesmo faz, né? A honra é um presente que Deus nos dá e é um presente que nós podemos dar para as pessoas também que merecem ela. Também a Bíblia fala que Deus, Ele gosta da honra e Ele se importa em honrar as pessoas, porque a honra inspira a obediência dos outros. Então, quando Deus honra os seus servos, Deus cria um exemplo para as próximas gerações. As pessoas se inspiram, elas também querem ter aquilo na vida dela. Então, a obediência mostra que a obediência nunca é em vão. Ela sempre vai trazer um resultado. E que bênção é ser honrado pelo próprio Deus, né? Deus tem interesse em honrar os corajosos e a honra acompanha aqueles que têm uma coragem incondicional. Conclusão. Quando confiamos em Deus e obedecemos corajosamente, Ele transforma medo em vitória e fidelidade em honra. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé e vamos orar sobre essa palavra? Então, a Bíblia ensina aqui que Débora, ela é uma inspiração para nós, que nós devemos permanecer firmes mesmo em meio a circunstâncias desanimadoras. Ela é um reflexo daquela que estava em contato com Deus, esperando uma palavra de Deus e pronta para encorajar os que estavam à sua volta, inclusive encorajar o comandante do exército de Israel. Ela estava pronta para isso. E a vida de Baraque nos ensina que a presença do medo não significa ausência de fé, que nós podemos ir com medo mesmo, né? Então, às vezes a gente está diante de situações em que muitas vezes até o diabo tenta lançar em nossa mente pensamentos, dizer, olha, você não tem fé suficiente, você está com medo. Recuse esse tipo de pensamento, decida andar em obediência. E Deus vai ajudar você a ajustar a sua medida de fé e dar a vitória também. Então, nós podemos avaliar aqui, quem sabe nós estamos como Débora. Nós somos como Débora ou precisamos ser alguém que precisa manter a chama acesa pelos outros, ajudar as pessoas, ser uma luz em tempo de escuridão. Ou talvez você seja como Baraque, alguém que sabe que Deus chamou, sabe que Deus tem uma instrução, um chamado para a sua vida, mas você ainda luta contra medos e inseguranças. E nessa hora você precisa então pedir para o Senhor, para que o Senhor venha te fazer mais corajoso, mais cheio de fé. E quem sabe fazer igual Baraque, pedir que tenha pessoas que acompanham você, para que você possa ir em direção à vitória. Então, a pergunta não é se temos desafios, a pergunta é, quem estará governando nossas decisões quando os desafios chegarem? O medo ou a palavra de Deus? Então, no reino de Deus, a vitória não é minha, não é tua, a vitória sempre é do Senhor, foi Ele que deu a vitória, a prova é como Ele fez.
Não foi por causa de Débora, nem Baraque, nem Jael. Eles foram instrumentos. Quem deu a vitória foi o Senhor. Mas Deus tem prazer em usar a gente e nós temos o privilégio de participar do que Deus está fazendo, né? Então, quero convidar você a baixar sua cabeça. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor essa força. Ouça a voz de Deus, supere o medo, obedeça ao chamado de Deus e permita que o próprio Deus honre você no tempo certo por suas escolhas corajosas. Deus, hoje nós queremos agradecer pela vida da Débora, Deus. Que mulher, Deus, que nos inspira, Deus, em tempos de tanta dificuldade, ela se tornou como uma tocha acesa, Deus. Trouxe direção, trouxe esperança através do relacionamento que ela tinha contigo, através da tua palavra, Deus. Hoje nós oramos, Deus, que o Senhor nos faça, com o mesmo espírito de Débora, Deus, coragem em meio às adversidades, às inseguranças, às circunstâncias que estão à nossa volta. Que o Senhor faça de nós tochas acesas, que inspiram esperança, confiança e coragem ao povo, Pai, às pessoas que estão à nossa volta. Oro, Pai, por cada pessoa que se identificou aqui com Baraque, Deus, nessa história. Quer obedecer ao Senhor, mas sente medo, se sente inseguro em relação à sua obediência, ao seu passo, mas quer avançar, Deus. Que o Senhor encontre esses corações agora, Deus, e que o Senhor dê uma medida nova de fé e coragem, Deus. Que eles experimentem a vitória assim como Baraque experimentou. E se é necessário convidar pessoas para ajudar eles nessa guerra, que eles convidem, tenham esse passo de pedir, venha me ajudar. Eu quero caminhar em direção a essa palavra, eu quero ser, Pai, essa pessoa de obediência, uma obediência corajosa, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos torne melhores para Ti, Pai. Por mais que nós vivemos em tempo que não existem mais guerras, Pai, como no tempo do povo de Israel, nós vivemos guerras espirituais, guerras emocionais, guerras culturais, guerras nesse século que tentam, Pai, desanimar a nossa fé, que tentam parar a igreja do Senhor, que tentam conter a palavra do Senhor, o avivamento, o fogo que o Senhor quer espalhar. E diante dessa guerra, Pai, nós queremos que o Senhor nos encontre como tochas acesas, que estão dispostas a ouvir a Tua palavra e dar uma palavra de encorajamento e vitória para aqueles que são Teus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor encontre em nós um exército disposto a lutar, mesmo que nós venhamos a ver à nossa volta, Pai, carros poderosos, estratégias poderosas, nós sabemos quem está conosco e a vitória pertence ao Senhor, Pai. Que o nosso coração repouse nessa esperança e nessa certeza de dias de vitória no Senhor, de coragem, de ousadia, de perseverança, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Pai, nós lembramos também que Tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Se porventura alguém nesse lugar está tomado por um espírito de covardia, nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor quebre essa prisão do medo, da covardia sobre essa vida, essa prisão da ansiedade, essa prisão da dúvida, da insegurança e faça ela romper em um espírito de poder e graça que vem direto do céu sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós oramos que o Senhor libere sobre nós, Deus, essa libertação para viver uma vida corajosa em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.